Planejamento ambicioso para 2026. São Paulo terá muito trabalho com o elenco atleticano e, não menos importante, é um absurdo sobre o atacante Rony. Vamos falar sobre isso e muito mais aqui nesse vídeo. Fica comigo até o final. Seja muito bem-vindo ao canal Apaixonados pelo Galo. O meu nome é Caio. É sempre um prazer ter você por aqui. Já vai deixando aquele like que ajuda demais aqui, né, o nosso trabalho, né, dá aquele up, né? O YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo e indica para você novamente, né, os vídeos que saem aqui ele indica e também para outras pessoas que querem ver coisas aí, né, informações em resenhas sobre o Atlético. Então é muito importante o seu like, importante também a inscrição, se você curte o nosso conteúdo, né? Você ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Lembrando que toda semana que temos informações do Clube Atlético Mineiro. Bom, bora começar a falar aqui dos assuntos do vídeo de hoje. Bora começar falando do Sampaoli e também do trabalho muito difícil, né? Um trabalho árduo que vai ter pela frente o nosso carecon da massa aí, o Jorge Sampaoli. Bom, gente, o Sampaoli, ele deixou claro, né, nas entrevistas que ele teve até hoje, que não foram muitas, né? Teve a coletiva de apresentação, a entrevista de pós-jogo contra a equipe do Cruzeiro e a entrevista de pós-jogo ontem que o Atlético, para mim, perdeu, né, para o Santos, empatou em 1-1, mas teve ali um gostinho de derrota, até porque a gente precisava muito desses 3 pontos e também o gol foi sofrido aí quando o Atlético tinha um jogador a mais, uma falha bizarra ali do Lianco, né? Bom, vamos começar falando aqui das entrevistas do Sampaoli. Ele deixou bem claro aí que ele precisa trabalhar esse elenco fisicamente, mentalmente e também técnico e tático. Então, o Sampaoli chegou, pegou um elenco do Atlético, eu diria, em situação crítica, bem abaixo do que a gente esperava que esse elenco iria render. Isso é notório dentro de campo. A gente viu ontem o Atlético com uma postura apática novamente. A gente vê alguma organização, né, pelo dedo do técnico, né? A gente vê alguma certa organização, algum toque de bola ali mais veloz, né? Por mais que não sejam recorrentes, né? Esses toques de bola rápido ainda no Atlético, mas em alguns momentos você vê a assistência magistral que o Scarpa deu pro Igor Gomes. Não é só o Scarpa e o Igor Gomes, ali tem uma movimentação, se você reparar no gol, né? O Sampaoli deve ter pedido pro Igor Gomes fazer essa infiltração, né? E aí o Scarpa conseguiu achar ele para poder finalizar, né? O Igor Gomes, mais uma vez, quase iria salvando o Atlético. O Igor Gomes, que é muito criticado pela massa. Ele não é aquele craque, né? Não é um cara assim que a gente pode confiar para poder decidir todos os jogos, mas realmente ninguém pode negar que entrando ali no segundo tempo ele é um jogador muito importante. Foi um jogador muito importante em várias partidas e num time organizado ele pode render, né, o que a gente ainda não viu até ele rendendo, pode melhorar ainda mais o seu futebol, né? Então o São Paulo vai ter muita dificuldade para poder lidar com isso nesse período, né, inicial ali que ele está no Atlético. É apenas o segundo jogo, né, e já vamos ter depois de amanhã mais um desafio muito difícil, e eu creio que muito mais difícil, né, do que o jogo de ontem, inclusive, até por ser na altitude, e o Bolívar, na minha opinião, tem um time um pouco melhor ainda do que o time do Santos, do que o time do Vitória, do que o time do Grêmio, que o Galo não conseguiu ganhar. O Grêmio ganhou as 2 partidas do Atlético, é time que está brigando contra o rebaixamento. O Vitória empatou aqui em BH e venceu lá em Salvador, né? E o Santos venceu lá na Vila e empatou agora aqui em BH. Então é inacreditável o campeonato pífio que o Atlético vem fazendo, e o Sampaoli realmente terá bastante trabalho com esse elenco. Bom, vamos mudar de assunto, né? Deixe nos comentários a sua opinião. É muito importante, gosto bastante de ler a opinião da massa aí no chat. Bora falar agora sobre a questão aí do Rony, né? Um absurdo envolvendo o atacante do Atlético. É que o Atlético
pouco antes de fechar a janela, ele recebeu pelo menos 2 ofertas para vender o Rony, né, para liberar o jogador, né. Eu não consegui confirmar, muitos falam que foram propostas ali da Arábia ou da Turquia, se eu não me engano, então eu não tenho a informação dos clubes, né, de onde são, então não vou passar aqui para vocês, mas o Atlético, pessoas, né, ligadas ao Atlético confirmaram essas propostas aí pelo Rony, e uma, acredite se quiser, 30 milhões, né, aproximadamente, de reais. O Atlético hoje gasta com o Rony, com o próprio Júnior Santos e outros jogadores aí que tem um salário elevado, gasta aí muito dinheiro. O Júnior Santos quase 2 milhões, o Rony também quase 2 milhões, né? E são jogadores que hoje não estão resolvendo. Apesar de eu gostar muito do Júnior Santos, tá? E eu deixo isso bem claro aqui, no Atlético ainda não aconteceu. E mais uma vez ele entrou no jogo de ontem, né? Dessa vez com pelo menos 20 minutos para jogar e acabou não conseguindo, né, mudar o panorama do jogo, né? Pode ser ainda questão física, pode ser ainda questão de ritmo, mas fato é que o Júnior Santos ele não está entregando e também o Rony muito menos, né? O Júnior Santos tem menos oportunidades ainda do que o Rony, né? Mas ainda assim a gente não tem aquela confiança, embora eu goste bastante do jogador, tá? Mas aqui a gente não pode tapar os olhos para a realidade. A gente ama o Clube Atlético Mineiro, a gente tem que estar em prol do Galo. Então se a gente curte o futebol de um jogador, mas o jogador não deu certo, meu amigo, é tchau e benção. É tchau e benção. Tem que vir aqui defender jogador, eu tenho que defender as cores do meu clube. Coisa que a diretoria do Atlético tá fazendo, assim, o contrário, né? Dá a impressão de que a diretoria do Atlético não quer defender as cores do Atlético. Dá a impressão de que a diretoria do Atlético tacou, assim, né? Não vou falar a palavra aqui, pro Atlético. Eu me recuso a acreditar que eles estão fazendo isso, que eles estão deixando o Atlético de lado, em segundo plano, mas é o que parece, né? Contratações muito errôneas. Eu apoiei a vinda do Júnior Santos e eu venho aqui e admito isso. Gostei até em certo ponto da vinda do Rony, mas eu queria entender se ele seria reserva ou titular. Na minha opinião, teria que ter vindo com um salário mais baixo, obviamente, e para ser reserva, né? No Atlético, para ser ali uma opção, de entrar ali e tentar mudar um jogo. Mas agora eu tô vendo que o Rony não existe mais, né? E ele talvez só jogava pelo Palmeiras, só apresentou aquele futebol maravilhoso porque o time do Palmeiras era super organizado e ali dificilmente um jogador não renderia. Então, cara, o Rony eu começo a achar que é uma enganação no futebol, né? E eu não quero pensar no momento, né? Não vou falar isso do Júnior Santos no momento, porque o Rony, por exemplo, teve mais oportunidades do que ele até hoje. Fato é que nenhum dos dois estão rendendo, fora outros jogadores também, tá? Bernard, o caso aí também de outros jogadores, como o próprio Arana, até pouco tempo não estava rendendo nada, agora nesses últimos 2 jogos que melhorou um pouco, né? Natanael, enfim, vários jogadores aí que a gente tinha expectativa aí de que renderiam, ao menos entrariam e ajudariam o Atlético, né, em algumas partidas, não em todas. A gente não cobra que esses jogadores eles mantenham uma regularidade. A gente cobra o mínimo de ajuda de um cara que ganha mais de 1 milhão por mês, quase 2, o mínimo de ajuda, né? E o Júnior Santos, o próprio Rony também entraram ontem no jogo e não conseguiram resolver, né? Mas eu achei um absurdo o Atlético não ter aceitado essa proposta, né? Bom, o terceiro e último assunto do vídeo de hoje, deixe nos comentários a sua opinião, sobre essa proposta recusada pelo Atlético em relação ao Rony, e outra informação é que o Rony meio que deixou em aberto, tá? Se o Atlético aceitasse a oferta, ele iria. Então isso é o que torna
as coisas aí mais absurdas ainda. Bom, deixa nos comentários a sua opinião. Bora agora falar sobre o terceiro e último assunto, creio que é o assunto mais esperado desse vídeo, né? Bora falar aqui sobre a questão aí do Atlético, de repente, ter começado o planejamento de 2026. O João, acho que é João, né? Esqueci o segundo nome dele, do canal Bica Galo, né? Trouxe hoje no Café com João, que era Café com Jeves, mas ali o Jeves não tá fazendo o café essa semana aí, né? Mas assim, o canal Bica Galo, que tem muita credibilidade, né? Um canal gigante aí do Atlético, cobre o Galo muito bem. O João trouxe aí pela manhã, né? E o Atlético já começou os planejamento aí para 2026, que eles tiveram a informação de que o planejamento do Atlético ele começa sempre em setembro, né? Então, o planejamento já está em andamento. E agora à tarde saiu uma informação também, e eu vou colocar na tela aqui para vocês a informação, tá? Deixa eu só ajeitar aqui certinho a informação para vocês aqui, porque é do Instagram, né? Vou colocar para vocês na tela. Tá bom. Tá. Ok. Vai dar certo aqui. Bom, saiu uma informação curiosa, tá, gente? Informação curiosa aqui. E a gente buscou, né? Foi atrás aqui e a gente não conseguiu a confirmação de 100% e vocês já vão entender, ó. Tá na tela a informação, tá? Aqui do Alvinegro 1908. Ó, segundo informações do IG Esportes BR, que veio do Fabrício Romano, tá? Então eles estão indicando aqui que o Fabrício Romano deu essa informação, que o Atlético quer trazer Martinelli, tá? Do Fluminense, que jogou no Fluminense ali e tudo mais. Cebolinha, né, do Flamengo, e o Gabriel Peck para o ano que vem, né? Essa opinião sobre as possíveis contratações. E a gente entra aqui no perfil desse IG Esportes, tem 15.600 seguidores, né? Passou aqui algumas informações e a gente clica aqui e já vê essa informação, ó. Jorge Sampaoli quer a contratação do volante Matheus Martinelli do Fluminense. E aqui já não fala do Gabriel Peck também do Cebolinha. A gente entra aqui no perfil do Fabrício Romano, né? Vamos pesquisar aqui, ó, Fabrício Romano, e a gente não vê essa informação logo aqui de cara, né? Não sei se pode estar um pouco mais para baixo, mas eu confesso que eu olhei aqui e não vi. E eu busquei informações, gente, sobre essa situação e uma pessoa me garantiu que não tem nada em relação ao Gabriel Peck e também em relação ao Cebolinha. Mas que o Atlético teve o interesse no Matheus Martinelli no ano passado, né? E essa informação, se eu não me engano, nem foi vazada. E o Atlético realmente é um jogador que o Atlético estuda, não negou, tá? Não negou que tenha interesse no Martinelli. E o Sampaoli, a gente sabe que ele já fez uma lista, já fez alguns pedidos para 2026, já está preparando aí essa roda para o Atlético começar já 2026 girando muito bem. Obviamente a gente tem que pensar nesse final de temporada, pensar em fazer ao menos os 45 pontos. É dureza pensar isso, né? Mas é a nossa realidade no momento. A gente não pode fechar os olhos para a realidade, porque a gente só consegue os nossos objetivos, né? Por mais que sejam objetivos poucos, né? Objetivos assim baixos em relação ao que a gente pode oferecer. No caso eu falando do Atlético, a gente só consegue, né, se a gente não fechar, a gente só consegue resolver os problemas se a gente não fechar os olhos para eles. Então não podemos fechar os olhos para a nossa realidade, temos que fazer os 45 pontos, nos permanecer aí na Série A para planejar 2026. Mas é importante já começar conversas ali com atletas que possam vir para o Atlético,
né, começar o planejamento de fato para o Jorge Sampaoli, já que o Galo não tem a ideia de mandar ele embora, nem ele tem ideia de sair nesse momento, tem ideia de continuar e fazer um trabalho a longo prazo no Atlético. Então, essa pessoa não negou a informação em questão do Martinelli, do interesse do Atlético em trazer o jogador para a cidade do Galo, né? Mas não confirmou, assim, negou, na verdade, né, o Gabriel Peck e também o Cebolinha. Então vamos aguardar, né? Uma informação que a gente tem que ter cuidado para trazer, por isso que eu tive bastante cuidado para primeiro apurar isso, né? Para trazer aqui no canal para vocês, né? Não simplesmente jogar no ar uma informação assim que a gente não sabe de onde que veio direito, né? Pode não ter relação com essa possível informação do Fabrício Romano, tá? Essa questão do Martinelli. Tanto é que a questão, né, igual eu já disse aqui, vou repetir, o Cebolinha e também o Gabriel Peck, que se eu não me engano tá até muito bem lá nos Estados Unidos, né? Mas seria um baita reforço, né, cara? Um baita reforço. Tanto ele quanto o Cebolinha e o próprio Martinelli. Mas esses dois, né, o Cebolinha e o Gabriel Peck, não há interesse no momento, né, do Atlético em trazer esses jogadores para a cidade do Galo. Já o Martinelli, eu não recebi a negativa dessa pessoa, tá? Então, eu acredito que o Atlético esteja com o Martinelli na pauta, sim, para 2026 e seria um reforço sensacional, né? Mas, de novo, o Martinelli não é um primeiro volante. Ele joga ali mais solto no meio campo. Então, continuo batendo na tecla. O Atlético precisa ir atrás de um primeiro volante urgente. Óbvio que para essa temporada já não dá mais. Mas para a temporada de 2026, se quiser começar com o pé direito, com o pé na porta, né, como dizem várias pessoas aí, tem que contratar. A primeira contratação do Atlético precisa ser um primeiro volante de ofício para marcar, para proteger essa defesa que está sendo uma das mais vazadas novamente. Até virou praxe falar aqui da defesa do Atlético e dos gols bobos de bola parada, principalmente bola aérea, que o Atlético toma e sua defesa nunca se corrige, né? Nunca se corrige esse problema defensivo do Galo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece do like maravilhoso. Tamo junto, muito obrigado aí pela companhia. Eu vou ficando por aqui e a qualquer momento eu volto com mais informações do Galo. Um abraço, fui!